Bem, pessoal, o assunto da nossa aulinha de hoje é sobre escravidão no Brasil, certo? E antes de irmos para o slide, eu gostaria de frisar só algumas coisas, certo? É a questão da dominação e da resistência. Sempre que nós vamos estudar esse assunto, aparece esses dois momentos, vamos colocar assim, né? Esses dois momentos na história da escravidão do Brasil, certo? A dominação é aquele momento em que os africanos eles vão ser dominados desde lá da África e serem trazidos para o Brasil, certo? Mas essa dominação ela é processual, certo? Ela vai acontecer de diversas maneiras ao longo desse período de escravidão que vai acontecer na América, mas em específico aqui no Brasil, certo? A resistência, ela vai se desenvolver ao longo desse processo histórico, certo? Esses dois momentos, dominação e resistência, eles podem acontecer em momentos separados, mas eles também poderão estar acontecendo em momentos simultâneos, certo? Se a gente pensar lá no início que esses africanos eles vão ser dominados, né? Inicialmente vão ser capturados pelos europeus, mas mais tarde esse tráfico ele ganha força e ele passa a ser um bom negócio também para os grandes governos africanos, as grandes tribos africanas. Então, nós vamos ver aí que os africanos também vão se envolver nesse comércio negreiro, certo? Então, nós vamos ver o grupo dos europeus, nós vamos ver o grupo dos americanos e o grupo dos africanos. E esses três grupos que eu acabei de citar, eles vão lucrar com o tráfico negreiro, certo? De diversas formas. Os europeus vão lucrar com o próprio tráfico e também vão poder aí vender e trocar os seus produtos manufaturados. A América, ela vai conseguir lucrar aí com uma mão de obra barata, né? Porque eles vão adquirir a um certo custo, que também vai oscilar ao longo dessa história, mas é uma mão de obra que eles não precisam estar pagando, né? Eles vão só tentar manter ali com uma alimentação básica, com uma moradia muito básica, tá certo? Inicialmente, a gente pensa que não há resistência nessa escravidão. Por quê? Porque esses africanos estão sendo trazidos lá, estão sendo colocados naqueles tombeiros, né? Naqueles navios negreiros, e a gente pensa que eles estão ali calados, mas eles vão tentar fugir, muitos vão se matar nessa travessia. Vocês viram na aula passada, no vídeo da aula passada, vocês viram um trecho do filme Amistad, e isso é evidente, e o filme, né, aquele fragmento deixa evidente muito essa questão da resistência, a fuga, o suicídio, que também é uma forma de resistência, certo? Essa resistência, ela é um pouco mais silenciosa, e eu poderia dizer até um pouco mais individual, certo? Então, as pessoas que estão ali naqueles navios negreiros, eles não pertencem ao mesmo grupo cultural, eles pertencem a várias regiões da África, então eles não falam a mesma língua, eles não têm a mesma cultura, eles não têm os mesmos hábitos. Então, isso também foi utilizado como forma de dominação, certo? A pegar povos de diferentes locais da África para que eles não se comunicassem, para que eles não se juntassem e se rebelassem. Isso também é uma forma de dominação, certo? Nesse momento, a forma de resistência vai ser cometer suicídio, fugir, não comer, né? Então vai morrer de fome, certo? Então vai ter essas resistências aí mais individual, certo? A partir do momento em que esses africanos eles chegam no Brasil, eles já vai ter aquele momento de estranheza, vai ter aquela dominação mais feroz por parte dos donos de escravo, né? Então, uma tortura bem mais intensa, porque eles têm que mostrar agora quem é que manda, certo? E a gente pensa que esses africanos agora vão baixar a cabeça, né? Na verdade, eles vão ficar em silêncio nas senzalas, mas eles vão estar ali resistindo, eles vão tentar sobreviver, né? O fato deles sobreviverem a esse início da escravidão também é uma forma de resistir. Por quê? Porque agora eles vão se encontrar. A África, ela vai se encontrar na América. Então, povos que não se conheciam lá no continente africano, eles passam agora a interagir. Então, vai ter agora também a troca de línguas, tanto línguas africanas, né, línguas africanas que vão se encontrar, como a língua africana com
o português, né? Fora essa língua brasileira aqui que vai se desenvolver também nesse processo histórico, certo? Então, esses africanos, eles vão passar aí por uma fusão da própria senzala, eles vão se reproduzir, eles vão absorver essas culturas, eles vão, ao longo desse processo histórico, eles passam a se fortalecer, que aí nós vamos ver a segunda parte da resistência, que é essa resistência mais coletiva, né? Essa resistência onde eles já sabem falar a língua do colonizador, eles já conhecem a força da cultura africana, então eles vão agora numa coletividade resistir, né? Por isso que eu digo que a dominação e a resistência ela vai acontecer de forma simultânea, e não vamos pensar nessa resistência lá do início da escravidão sendo a mesma resistência lá no final da escravidão, não. Ela vai mudar pela própria situação histórica que está acontecendo em cada período da história do Brasil. Certo? Por quê? Porque no início esse povo era alheio à cultura brasileira, era alheio à cultura do colonizador. Com o passar dos anos, esses africanos e os seus descendentes, eles passam a entender essa cultura, então eles passam a ser introduzidos nessa sociedade, né? Então as relações da escravidão são muitas, né? Desde a relação de tortura, né, de dominação mesmo, aquela que a gente vê que é bem cruel e castigos, desde a dominação mais familiar, né, porque esses africanos, alguns deles vão para o núcleo familiar, né, nós temos as mucamas, aí nós temos os escravos, mais tarde nós vamos ter os escravos de gangues, então essa escravidão ela vai se desenvolver, ela vai ser processual dentro da história do nosso país. Tá certo? Não vamos pensar numa escravidão estática, mas sim numa escravidão dinâmica, onde ela vai se comportar de acordo com a necessidade do momento, tá certo? E também de quem está no poder, tá certo? Então, essa gravação aqui inicial é só para que vocês possam diferenciar um pouquinho dominação e resistência. Elas podem acontecer de forma separada, mas elas também se encontram e elas se diferenciam, tá bom? E esse fortalecimento é mútuo, né? Porque vai ter momento em que essa resistência vai ser forte e a dominação vai ter que ser mais forte para conter, certo? E vai ter momentos que essa resistência vai ser mais forte do que a própria dominação. Nós vamos ver isso, principalmente quando a gente estiver estudando os quilombos, tá bom? Então, vamos para o slide. Bem, pessoal, dando início aqui à apresentação do slide da nossa aulinha de hoje, certo? Vamos ver aqui os tipos de escravidão na África. Anteriormente nós vimos aí a questão da dominação e da resistência, e agora é importante que nós entendamos os tipos de escravidão que vão acontecer antes da própria escravidão praticada pelos europeus, certo? Vamos lembrar que a escravidão na África era praticada antes da chegada dos europeus no continente africano aí no século XV, certo? E aí, segundo alguns estudiosos, segundo alguns historiadores da história da África e da história dos afrodescendentes, eles acreditam que existiram 4 tipos de escravidão que era desenvolvido lá na África, né? São esses daqui: guerra, fome, punição e penhora humana. A primeira, nós temos aqui a por guerra. Essas guerras, elas se davam entre diferentes povos envolvidos e eles disputavam aí terras, né? Eles também disputavam poder e também poderiam estar aí disputando os prestígios. Aqueles que perdiam essas guerras, eles eram escravizados, né? Os vencidos eram escravizados e vendidos pelos vencedores, certo? E aí vamos relembrar que essa prática de vender os escravos capturados em guerra era uma prática já bastante antiga no continente africano. Antes deles começarem a vender esses africanos como escravo para a Europa e serem trazidos aqui para a América, eles eram vendidos ali para a região da Ásia, eles eram vendidos para outras regiões também na África, certo? Então, a escravidão por guerra é um tipo de escravidão bastante antigo que foi utilizado por diversos povos da Mesopotâmia,
povos da Grécia e os povos africanos também é um exemplo desse tipo de escravidão, certo? Outro tipo de escravidão que nós temos é a escravidão por fome, né? Eu coloquei essa foto, incomoda, né? Uma criancinha aí com fome, mas aí mesmo só para representar, certo? E aí, quando a fome se abatia sobre um determinado grupo, ocorria de famílias inteiras se oferecerem como escravas, né? Elas ofereciam a si mesmo para trabalhar de forma escrava em troca de comida e moradia, né? Era melhor ser escravos do que morrerem de fome, certo? Isso é a situação da escravidão por fome, certo? Outro tipo de escravidão seria a punição judicial. Em algumas sociedades africanas, os criminosos eram condenados à escravidão. Então, se cometesse assassinato, alguns roubos, certo? E se envolvesse em alguma coisa criminosa na África, eles poderiam ser escravizados, né? Em alguns casos, eles eram mortos, dependendo do crime, certo? Mas se fosse um roubo, se fosse até mesmo um caso de enganar, eles poderiam só ser escravizados, certo? Era uma forma aí de punição. E, por fim, o outro tipo de escravidão seria a penhora humana. O indivíduo era escravizado como uma espécie de garantia para o pagamento de débito, certo? Então, caso um determinado grupo ou uma determinada família adquirisse uma dívida, um empréstimo de terra, de dinheiro, que mais tarde não pudesse pagar, eles pagariam com a penhora de algum membro da sua família, né? Podia ser uma filha, né? Em alguns casos eram as meninas que pagavam essa penhora, certo? Elas serviam para se casar com outras tribos e os meninos também para servirem de mão de obra, né? Dependendo da situação ou da necessidade de quem iria adquirir esse escravo, tá bom? E aí, pessoal, agora vocês vão assistir um videozinho, certo? É um videozinho de, acho que tem 5 minutinhos. É só para a gente ver esse processo de escravidão, certo? Eu não vou gravar uma aula, não vou falar sobre esse processo, de fato, porque tá escrito no livro de vocês. E esse vídeo, ele traz de forma bem simples e bem rápida o que realmente foi essa escravidão, desde o processo de retirada, de captura desses africanos da África, até a vinda deles para o Brasil e as suas formas, e a forma de dominação e a forma de resistência desses povos, tá bom? Então, assistam, não esqueçam de fazer a leitura do capítulo, e aí na próxima aula a gente vai fazer outras evidências, tá bom? Sobre esse assunto. Então, tchau, bons estudos. Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas.
Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente.